O dever. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala dos caracteres de perfeição e faz um convite: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E neste capítulo ele inclui uma belíssima mensagem de Lázaro sobre o dever, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. É interessante porque Lázaro nos fala do dever moral, e o dever é algo que todos nós podemos exercitar, porque o dever tem algo racional, algo consciente, algo ligado à razão. É como se o amor tivesse diversos patamares e um dos seus degraus mais basilares fosse o dever. Porque ainda que nós não tenhamos força, robustez moral suficiente para amar aos nossos inimigos ou amar algum desafeto, pelo dever moral, nós conseguiremos. Seja o dever do papel social no qual estamos inseridos, seja devido a um casamento difícil, ou o dever filial de pais que não honram esse dever de bem orientar os seus filhos. Quando imersos nessas situações, é através do dever que nós temos a força necessária para poder exercitar o amor tão apregoado pelo Cristo. E é interessante porque Lázaro define o dever como a lei da vida, como se nós, enquanto espíritos, tivéssemos o dever de ter a nossa vida emocional, de exercitar e nos autoburilar, aperfeiçoando os nossos sentimentos insistentemente, porque esse é o nosso dever. E é interessante porque Lázaro diz que o dever íntimo do homem está ligado ao seu livre-arbítrio. Ou seja, basta a cada um de nós reflexionando interiormente, intimamente, para termos essa ideia, essa voz interior, essa voz da consciência do certo a se fazer. E quando Lázaro vai definir os limites do dever, ele diz mais ou menos assim: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Que interessante. Porque se nós nos colocarmos na condição do outro, em qualquer circunstância, nós saberemos aquilo que deveremos fazer. E isso nos livra de muitas quedas. A grande questão é que nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. Nem sempre nós estamos dispostos a viver numa vida devotada e nos resignar à situação na qual estamos submetidos. Lázaro também vai dizer mais tarde que Deus é tão justo, que criou os seres iguais para a dor. Então, aquelas circunstâncias pelas quais hoje passamos, o nosso irmão também já passou, ou um dia passará. E o objetivo não é simplesmente fazer com que todo mundo sofra e, através da vivência do sofrimento, dar graças quando estiver numa existência feliz e em júbilo. Não. O objetivo de tudo isso é nos burilar, é passar pelas circunstâncias para que delas possamos tirar os melhores aprendizados e com isso evoluir. Lázaro vai dizer que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais, ou seja, aquele que não ama o dever não consegue ter robustez moral em mais campo nenhum, porque o dever é o convite mais irresistível para que nós possamos evoluir. É uma espécie de obrigação moral que temos como filhos de Deus, e Deus não consegue admitir um rascunho, um esboço imperfeito da sua obra. Portanto, ele coloca através desse sentimento consciente aquilo que serão as nossas conquistas espirituais através dos grandes sentimentos. Esta mensagem dá aso a diversos desmembramentos, mas para não nos estendermos e para concluir
Lázaro diz mais ou menos assim: o dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Veja, se hoje nós temos a nossa família e somos convidados a, pelo dever familiar, permanecer junto a esses familiares, suportando-os, amando-os, dando cuidado, carinho e cuidando deles, no futuro nós teremos esse sentimento de dever pela humanidade inteira. Nos sentiremos tão perturbados quando vislumbrarmos um irmão em queda, que sentiremos aquele dever clamando dentro de nós, para que possamos renunciar à nossa própria vida para socorrê-lo. Os espíritos superiores, sem sombra de dúvida, têm um sentimento exageradamente enaltecido do que é o dever, no melhor sentido que isso possa representar. Se ainda não conseguimos amar como Cristo nos amou, que pelo menos amemos o dever. Muita paz.